Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 19 de julho, e o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar bastante aí da vitória de ontem, né? Que garantiu a nossa vaga aí na próxima fase da competição, da confusão que tivemos, mercado da bola. O Roger Guedes falou sobre a proposta da Arábia, tá? Então a gente vai atualizar aí a torcida do Coringão. Certo, rapaziada? Muito obrigado a todos que compareceram na live ontem, tá? Tínhamos mais de 500 pessoas ao vivo ontem, acabou a partida, a gente ficou na resenha aí, deu mais de meia-noite, a gente ainda tava aí online, né, debatendo, conversando, resenhando, né? Temos muitas risadas aí também, tá? Importante aí essa descontração, né, depois da vitória do Corinthians. Mas é isso, muito obrigado de coração. Para quem não acompanha o John nas outras redes sociais, temos todos os links aqui embaixo na descrição, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Só seguir o John lá. Certo, família? Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians venceu ontem a equipe do Universitário por 2-1, fora de casa. Tá? Os gols foram marcados aí pelo Maicon e pelo Rian. E o gol do Universitário pelo Edson Flores de pênalti. O primeiro tempo foi um jogo muito truncado, muito por conta também dos erros do próprio Corinthians. O time do Universitário tentava imprimir uma pressão, certo? Que era necessidade deles, já que perderam o primeiro jogo aqui. Então eles precisavam tentar imprimir o ritmo, colocar a pressão da torcida, né? Quase 80 mil pessoas ali no estádio. E o Corinthians tinha espaço para jogar, já que o Universitário estava vindo para cima, só que não conseguia se organizar, errava passe. Começava a transição, errava um passe. Começava a transição, errava um passe. Certo? E foi assim até o fim do primeiro tempo. O Universitário teve uma grande chance, né, que o Carlos Miguel salvou, uma outra que a bola tinha saído, tá? Desde já coloco aí que o Carlos Miguel para mim foi o melhor em campo. Quando foi exigido, correspondeu, segurou a bronca, tá? Então pra mim foi o melhor em campo com a camisa do Corinthians. E por outro lado, o senhor Rafael Ramos, o senhor Juliano e o Adson erraram tudo o que tentaram. E aí volta naquilo que eu falei, de não conseguir dar sequência na jogada. A bola vinha, caía no Juliano pra dar o passe pra frente, errava. Quando acertava o passe no Adson, meu Deus do céu, errava. E o Rafael Ramos, quando resolvia encostar na bola, errava. Então o time não tem uma progressão. O trio de defesa, pra mim, muito bem no jogo, tá? Murilo, Caetano e Bruno Mendes. E a dupla de ataque eu gostei também do Felipe Augusto e do Roger, tá? Correram, tentaram, lutaram, certo? Acho que foi positivo aí esses jogadores, além do próprio Carlos Miguel. Vamos para o segundo tempo. Temos algumas mudanças, né, na equipe do Corinthians. O Luxemburgo já tinha tirado o Juan Oliveira, que estava com amarelo, tá? Colocou o Matheus Araújo. Depois o Rafael Ramos sentiu uma lesão, tirou o Rafael Ramos, colocou o Léo Maná. Léo Maná para mim entrou muito bem, tá? Muito bem, uma surpresa positiva. E na sequência, um pouco mais à frente aí do meio pro fim do segundo tempo, tivemos a entrada do Maicon e do Guilherme Biro, certo? No lugar do Felipe Augusto, certo? E do Adson. O Adson merecia sair. O Felipe Augusto mais por uma questão de estratégia, que a gente tava com um centroavante e o time tava jogando muito recuado. Então colocou o time realmente para contra-atacar, para jogar com velocidade. Colocou o Maicon em cima do Urenha, que era o volante ali deles que armava as jogadas. Então o Maicon ficou colado nele. O Urenha ia, ele ia atrás. Era para anular o jogador. E tivemos o primeiro gol. Um contra-ataque do Corinthians, né? A bola sai do lado direito. Cai no Juliano, ele acha o Biro. Já aciona o Matheus Bidu. Na linha de fundo, o cruzamento dele é muito bom, cara. Muito bom. Cruzou no Roger Guedes, ele cabeceou e ia fazendo o gol. Tá? O goleiro deles fez uma grande defesa. A bola pegou na trave e voltou. O Maicon completou. 1-0 Corinthians. Aí você fala, pô, acabou. Tá? Aquela empolgação do Universitário e tudo mais. O Corinthians faz 1-0, joga um balde de água fria. Só que 2 minutos depois sai o pênalti pro Universitário. Foi coisa assim, ó. Deu nem tempo de terminar de comemorar. O cara foi na linha de fundo, foi fazer o cruzamento, pegou na mão do Biro, pênalti.
O cara bateu o Edson Flores e o Carlos Miguel, cara, encostou na bola e quase defendeu. Quase defendeu o pênalti. Pô, se ele pega aquele pênalti, seria bacana, tá? Não pegou, 1-1, então volta pra situação do começo do jogo. O Universitário depende de um gol. E foram pra cima. Na loucura. Colocando 6 caras na área. E cruzamento. E tentando. Não conseguiam. O Luxemburgo fez a última mudança, tá? Colocou o Rian no lugar do Juliano. O Juliano vinha mal na partida. Colocou o Rian pra dar um gás. O Corinthians armou um contra-ataque, saiu 3 contra 1. Saiu o Roger Guedes, acho que o Maicon, tá? E o próprio Rian. Roger Guedes podia ter dado passo para um dos dois, né, para saírem na cara do gol. Ele foi levando, finalizou. No rebote o Rian completou. E aí que começa a confusão, tá? Vou tentar resumir, mas é difícil. Rian fez o gol, saiu comemorando, tirou a camisa e levantou a camisa para a torcida, na comemoração dele. Nisso os jogadores do Corinthians vieram, abraçaram, beleza, comemorou. O Rian veio voltando, colocou a camisa, o árbitro veio, deu amarelo para ele. Tirou a camisa na comemoração, toma amarelo. Perfeito. É a regra. O Rian, tranquilo, professor, voltando pro campo. O Di Benedetto, o volante aí do Universitário, veio pra cima do Rian. Bravo. Veio pra tentar bater no Rian. O Rian, na hora que viu, correu pra trás do segurança. Saiu da briga, correu. O Rian correu. Certo? Correu pra trás do segurança. Nisso já veio o time inteiro do Universitário pra bater no Rian e nos jogadores do Corinthians. Entrou a polícia, entrou os seguranças. Polícia! Com cacetete, com tudo. Sabe o que os caras do Universitário fizeram? Foram pra cima dos policiais, e empurrando, e batendo, e empurrando. O Matheus Donelli, coitado, ficou no meio de uns 3, 4 lá, tomou soco na orelha. Certo? E os jogadores do Corinthians atrás dos policiais. Ficaram todo mundo ali no banco, certo? Beleza. O árbitro esperou, ficou quase 20 minutos parado. Quase 20 minutos. Até acalmar todo o time do Universitário e eles em campo. Não, se o Corinthians abandonar o jogo, perdeu. O Corinthians falou, calma, vamos só esperar, acalmarem os ânimos, a gente vai voltar pro jogo. Acalmou, respirou, a polícia falou, ó, pode retornar ao campo. O Corinthians voltou ao campo, depois dessa palhaçada, voltou ao campo. Aí o árbitro veio, chamou o Rian, deu outro amarelo e o vermelho. E aí eu não entendo, tá? Sabe por que eu não entendo? Porque se fosse pra ele ter expulsado o Rian, era pra ele ter expulsado já na hora. O Rian fez a comemoração, tirou a camisa, ele vem, ó, amarelo pela camisa, amarelo pela comemoração. Não, ele deu o amarelo, anotou, o cara veio pra agredir o Rian correu, e aí o Rian tomou outro amarelo e foi expulso. Então ele já expulsou um cara do Corinthians. Veio, chamou o Matheus Araújo e deu vermelho. Cara, na hora que você viu a cara do Matheus Araújo, chega a dar dó dele. Você falou, não é possível, esse cara não faz mal pra ninguém. Pra ninguém. Como que ele expulsou um jogador do Corinthians? O Matheus Araújo. O Matheus Araújo falou, pô, começou a confusão, eu fiquei no meio campo. Não me envolvi na briga. Como que eu tomo vermelho? Por quê? Qual o motivo? Eu juro pra vocês que o árbitro não tem. O motivo dele deve ser, pô, vou escolher uns 2 caras aqui do Corinthians, vou dar vermelho, pra parecer que eu tô controlando a briga. Que eu vi os responsáveis, vou expulsar. Chamou 2 caras do Universitário, vermelho, foi um cara no banco, vermelho, pronto, volta o jogo. Simples. Pô, mas e o time do Universitário inteiro indo pra cima dos policiais? Policiais. Eles foram pra cima, empurrando e batendo. Não, isso não tem nada a ver. Vou expulsar o Matheus Araújo aqui, que ficou parado no meio campo. Essa é a arbitragem, tá? Essa é a arbitragem sul-americana, que prejudica o clube brasileiro
e favorece o clube de qualquer outro país. Não sendo brasileiro, eles estão favorecendo, tá? E por que todo esse clima? Por conta da prisão do preparador físico do Universitário aqui na Neoquímica Arena, que fez gestos racistas, tá? Para a torcida do Corinthians, foi preso pela Polícia Militar de São Paulo. A polícia prendeu o cara. E aí criou-se esse clima do Universitário, tá? Do time e da torcida contra o Corinthians, como se a culpa fosse do Corinthians. Pô, faz um protesto contra a Polícia de São Paulo, então. Não contra o Corinthians. Não é o Corinthians o culpado, tá? E aí, no meio de semana, estenderam faixas de apoio ao preparador físico, sendo que tem filmagem do que ele fez. E eles demonstrando apoio à torcida e jogadores. Meio de semana, no final de semana eles entraram com a faixa com o nome do cara. Entendeu? Olha o clima que eles criaram. E aí o Rian faz um gol, levanta a camisa e tá errado. Não pode comemorar o gol. Ele fez o gol, ele tem que ficar quieto. Ó, desculpa, a gente já tá saindo. Com medo? Pô, pelo amor de Deus, é personalidade. É o segundo jogo dele no profissional, entrou, meteu o gol. É isso mesmo, tem que comemorar. E acabou. Tchau, Universitário. Segue sua vida aí, time extremamente pequeno, cara. Extremamente pequeno. E o Corinthians recebe aí a premiação de 2,5 milhões, tá? E agora enfrenta o News Old Boys, tá? Clube da Argentina. Primeiro jogo é em casa, né? Em São Paulo, na semana do dia 2 de agosto. Jogo da volta na semana do dia 9 de agosto. A gente vai ter mais tempo aí pra falar durante essa semana. Certo, rapaziada? Quero saber a avaliação de vocês aí sobre a partida do Corinthians, tá? Por conta dessa confusão aí, a gente acaba falando mais, né? Mas, essa semana eu acho que dá pra gente fazer uma análise melhor aí desse jogo, falar sobre alguns jogadores. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. Bom, na coletiva de imprensa, Luxemburgo e Roger Guedes, o Luxemburgo pediu desculpas pela atitude do Rian. Tá? Ele falou, ó, quero fazer um pedido de desculpas, meu atleta é jovenzinho, tem só 20 anos, é a primeira vez numa viagem internacional, fez um gol importante e transcendeu o futebol. Quero pedir desculpas à torcida, ao treinador adversário e aos jogadores. Não era a nossa intenção, tenho muito respeito e carinho a gente daqui, vim muitas vezes. Quero pedir desculpas por esse momento que transcendeu o futebol, foi um gesto de um garoto que nunca tinha saído do país. E aí o Luxemburgo completou, tá? Falando sobre a questão de utilizar os jovens na competição e tudo mais, tá? Comentou sobre o esquema tático que ele colocou, né? De 3 zagueiros, de espelhar o esquema do Universitário e tal. Na sequência, tivemos a entrevista coletiva do treinador do Universitário, tá? Vou até pegar o nome dele aqui, ó. Jorge Fossati, é o treinador lá. Aí ele falou o seguinte, ó. Aqui, de novo, não aconteceu nada pelo gesto do Rian de mostrar a camisa. Isso é rir da cara ou o quê? O garoto tem o quê? 12 anos? Mas lá, por um gesto, tem um preparador físico preso há 7 dias. Aqui tem que se desculpar porque, pobrezinho, é um jovenzinho. Primeiro, ele coloca que um atleta profissional teria 12 anos, tá? E compara um gesto racista que o preparador físico deles teve aqui em São Paulo com a comemoração de um gol. Vocês estão entendendo o nível? Pô, o cara lá teve um gesto racista, tá preso. O garoto vem aqui, faz um gol, mostra a camisa e tá tudo bem. Sim, agora você entendeu. Sim, tá tudo bem. O jogador profissional comemorar um gol é o correto. O seu preparador físico cometer um crime, ele tem que estar preso. Sim. Você perguntou e a resposta tá aí. Sim. Ou qual o problema? O seu jogador, quando fez o gol de pênalti, não comemorou. Isso foi uma provocação. Provocação que vocês estão fazendo desde a semana passada. Esse clima de guerra que vocês estão criando. Criaram todo um clima de guerra. A gente foi com o time mesclado, com muitos jogadores da base. Olha as substituições que o Luxemburgo fez. Maicon, o único jogador que já havia jogado pelo Corinthians, que tem uma experiência, vamos colocar assim. De resto, Léo Maná, base. Guilherme Biro, base. Rian, base. Matheus Araújo, base.
Fora todos os jogadores que já começaram jogando. O Juan Oliveira, o Felipe Augusto. E mesmo assim, vocês não conseguiram vencer o Corinthians. Não conseguiram. É isso que tá irritando vocês. Vocês queriam amassar o Corinthians. Passar o carro, vencer e classificar. Não classificou. Na porrada, na força, na imposição, não vai. Não vai. É qualidade. Não tem como. Não tem como. O time do Universitário é ruim. E aí agora eles vão com esse discurso. Foi culpa de que o preparador físico tá preso em São Paulo que vocês não classificaram? É isso? O cara não pode comemorar? Pô, pelo amor, cara. Pelo amor, não posso concordar. Não posso concordar com o nosso time tendo que pedir desculpas pelo garoto ter feito um gol, segundo jogo dele no profissional, fora de casa, uma pressão absurda, o cara entra e mete o gol. Pô, não pode comemorar? Tirou a camisa, vai tomar um amarelo. O Roger Guedes, final de semana, tomou um amarelo. Yuri Alberto fez gol, tirou a camisa, tomou um amarelo. Acabou. Acabou. Ano passado, Copa do Brasil contra o Fluminense, que o Roger faz o gol no finzinho do jogo. Fez o gol, tirou a camisa, levantou. Acabou. É a explosão do cara. É a felicidade. Eu tô aqui é Corinthians. Levantou a camisa. Ponto. Ponto. Qual que é o problema nisso? No cara comemorar. O Messi faz o gol, mostra a camisa. Não é falta de respeito, não é nada. O Rian fez o gol, pronto. Ai, não, tá provocando. Desculpas. Desculpa nada. Fez o gol mesmo e classificou o Corinthians. Tchau pro Universitário. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. E ainda eu tô sem entender a justificativa do árbitro. Primeiro, pra dar o segundo amarelo pro Rian. Se fosse pra dar o amarelo, já tava na hora. Ele deu o primeiro amarelo, resolveu. Teve a confusão, ele veio do outro amarelo. Por quê? Porque o cara correu pra trás de segurança? Tá errado? Ele tem que ficar lá e ficar apanhando na sua frente? Pra você não fazer nada? E depois expulsou o Matheus Araújo, que ninguém entendeu até agora, rapaziada. Bom, vamos para mais novidades, tá? O Corinthians inicia aí a venda de ingressos pro jogo contra o São Paulo hoje. Postei lá no meu Instagram já, tá postado, tá? Tem a publicação oficial do Corinthians também. Hoje inicia a venda aí para quem é fiel torcedor, aquela venda escalonada, por pontuação, pelos horários. Procurem, tá? Tem lá no meu Instagram, quem quiser eu mando de novo lá, mandar uma mensagem na DM. Porque, ó, não tem como. Ô, Joe, arruma um ingresso pra mim. Todo mundo tá querendo ingresso. Todo mundo. Na hora que abrir, vai ser assim, ó. Igual água. Então, aproveitem. Tô avisando hoje. Já estou avisando. Hoje inicia a venda de ingressos pro jogo da semana que vem. Aproveitem, rapaziada. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Mais uma vez, o Yuri Alberto foi notícia aí na Premier League, tá? Dessa vez aí na Football Insider, tá? O correspondente Peter O'Rourke, tá? Disse que o David Moyes, que é o técnico aí do West Ham, estaria interessado na contratação do Yuri Alberto, tá? Que ele busca aí um centroavante, um fazedor de gols e tudo mais, e ter interesse no Yuri. Até agora não chegou proposta, tá? Não chegou proposta. Dizem que tem outros clubes da Inglaterra que estão de olho no Yuri Alberto, mas nesse momento não temos negociação. Tem apenas interesse, sondagem, essa situação assim mais por cima, tá? Qualquer atualização sobre a situação aí do Yuri, se chegar alguma proposta ou mais, tá? Eu trago aqui pra vocês. Mas por enquanto, segue nesse campo de interesse. Fulano tem interesse, tal time tem interesse, ele pode ir pra Premier League, mas não chega a proposta, tá? Se não chegar a proposta, o Yuri segue normalmente no Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora sobre o Roger Guedes, eu vou tentar resumir tudo. Vou tentar, viu? Primeiro ponto. O Roger Guedes recebeu uma sondagem do Inter Miami, tá? Que é um time da MLS, que é a Liga Americana aí. É o time do Messi, inclusive, tá? Só que a sondagem deles não foi bacana, tá? A questão salarial aí não era muito alta, era praticamente a mesma coisa que ele recebia no Corinthians. Não agradou o Roger, tchau. Já recusaram a proposta do Inter Miami, tá? Então o Roger Guedes, para MLS nesse momento, não vai, segue no Corinthians. Sobre a situação da Arábia, tá? Sobre a situação da Arábia, o Roger Guedes respondeu ontem à noite. Só que ele deixou nas entrelinhas ainda, tá? Ele falou o seguinte:
estou tranquilo, isso está com os meus empresários. O Paulo Pitombeira, ele que cuida da minha carreira. Isso é com ele, estou focado no Corinthians. Estou feliz aqui, tenho um contrato até agosto de 2025, estou feliz, mas deixo as propostas com o meu empresário e isso faz parte do futebol. Então assim, não falou nem que sim, nem que não. Estou focado aqui, quem tá cuidando disso é meu empresário, é coisa do futebol. Não, mas você tem... Não, estou focado aqui. Quem cuida disso é meu empresário, eu foco aqui, ele cuida de propostas. E aí, qual que é a informação que eu recebi, tá? De que essa situação do Roger Guedes é mais um desejo do empresário dele de mandar o Roger para a Arábia do que um interesse dos clubes de lá em contratar o Roger, tá? É mais ele sendo oferecido aos clubes do que os clubes vindo atrás dele. Por quê? Porque se o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, fechar uma negociação com um clube da Arábia, a porcentagem que ele vai receber é bizarra. O salário do Roger vai subir muito, muito absurdo, e o Paulo Pitombeira vai receber muito por essa negociação. Ou seja, ele, na condição de empresário, tem um atleta aqui, tô vendo que o mercado de lá tá aquecido, tá com dinheiro, vou levar o nome lá. Quem sabe eu não consigo fechar um negócio, tá? O Roger Guedes tem condições de atuar lá? Com certeza. Com certeza. Então, assim, é mais um desejo do Paulo Pitombeira de colocar o Roger na Liga Saudita do que um interesse real dos clubes de lá. O próprio Al Hilal, por exemplo, fechou com o Malcom. Então, já seria uma opção a menos para o Roger, certo? O Al Nassr está negociando com outros atletas. O limite de estrangeiros lá, eu acho que é de 8 ou 9 jogadores por time. E alguns times estão batendo esse número aí de estrangeiros, certo? Então, tá dificultando. Só que tem muitos clubes na Liga Saudita. Muita gente com dinheiro. Então, se o empresário dele conseguir uma negociação bacana, o Corinthians não segura o Roger. E essa entrevista do Roger de que tô focado aqui, quem tá cuidando do meu empresário, não é garantia de nada, nem de positivo, nem de negativo, tá? Então a gente aguarda aí mais algumas atualizações, mais alguns dias. Lembrando que a janela de transferência saudita se encerra em setembro, então não é agora no fim de julho, vai correr agosto inteiro ainda com essa janela, tá? Então tem tempo, muito tempo para correr essa negociação, esse interesse. Ou o Roger chega de vez e fala, ó, eu vou continuar no Corinthians, não quero ouvir propostas nesse momento. Não foi isso que ele disse. Ele disse que tá focado aqui, quem cuida de propostas, de interesse e de tudo mais é o empresário dele, tá? Então realmente pode estar acontecendo isso. Se chegar uma proposta surreal, algo que ele já tenha conversado com o empresário, ó, a partir desse valor, você me passa que dá para conversar. Tá? Então a gente aguarda aí essa atualização, mas eu quero saber qual que é o sentimento do torcedor após essas palavras do Roger. Falar que tá focado aqui, que tem contrato e quem tá cuidando disso é o empresário dele. Tirou a responsabilidade dele nesse momento, diz que tá com a cabeça no Corinthians, tá? Focado aqui, mas a gente sabe, né? Na hora que chegar a proposta do jeito que o cara quer, o empresário fica na orelha. Ó, é aquilo que você queria, vai ajudar a sua vida, é pra sua família, isso e aquilo, todos os argumentos que a gente já conhece. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!